Oi, gente, tudo bem? Vamos então estudar geometria hoje. Nós vamos fazer uma aula então da frente 4, tá? Caderno 4. É o primeiro módulo 25, página 41. Essa aula é sobre troncos, que seriam os troncos de pirâmide e de cone. Então, inicialmente, pessoal, tendo aqui uma pirâmide, se essa pirâmide ela for cortada por um plano paralelo ao plano da base da pirâmide, vai gerar duas figuras, né? Que é essa figura de cima e essa figura de baixo. A figura de cima é uma pirâmide menorzinha, semelhante à pirâmide grande. Então, a gente consegue resolver até por semelhança de triângulos, tá? Então, em cima a gente tem uma pirâmidezinha semelhante à pirâmide total. E na parte de baixo, nós temos uma figura que é chamada de tronco de pirâmide. Então, esse pedaço aqui que sobrou é o tronco de pirâmide. Para fazer o volume ou área dessa pirâmide de cima, o processo é mais simples, porque, como eu falei, a gente pode fazer até por semelhança. Então, a gente diz que a área aqui da pirâmide pequena sobre a área da pirâmide grande, ela é igual à altura da pequena sobre a altura da grande, só que elevada ao quadrado, né? Porque como se trata de áreas, então a gente leva aqui as alturas ao quadrado. O mesmo vale para o volume. Então, o volume da pequena sobre o volume total, que é o volume da grande, ele é igual à altura da pequena sobre a altura da grande. Só que elevado ao cubo. Porque volume, né, a gente tem como uma medida de centímetro cúbico, metro cúbico. Então, as alturas elevadas ao cubo, tá? Então, essa daqui é uma razão de semelhança das áreas e dos volumes. Aqui, na segunda parte, são as formas para a gente obter os volumes dos troncos, né? Que são as partes de baixo. Então, aqui eu tenho um tronco de pirâmide. Para calcular o volume do tronco, a gente pode fazer de duas formas, dependendo dos dados que você tem. Se eu usar aquela razão de semelhança que eu falei aqui, eu calculo o volume do pequeno e depois faço o volume total menos o volume do pequeno. Então, eu tenho o volume do tronco. Geralmente assim é mais fácil, tá, gente? Porque daí não precisa ficar decorando aquela outra forma. Mas aí depende dos dados que você tem. Se você não tiver todos os dados suficientes, aí aqui a gente tem a forma do volume do tronco. Então, é só o volume do tronco da pirâmide. Então, para calcular o volume do tronco, nós vamos fazer 1/3 da altura, então a altura sobre 3, vezes a área da base maior, que é a base de baixo, mais a área da base menor, que é a base de cima, mais a raiz quadrada do produto das áreas das duas bases, ou seja, a raiz da área da base maior vezes a área da base menor. Então, o volume é 1/3 da altura, área da base maior, área da base menor, mais a raiz quadrada do produto das áreas da base. Então, passa a marcar texto aqui nessa fórmula, tá? Que a gente vai usar. No caso do tronco de cone, o volume é o mesmo, tá, gente? Só que aqui ele já coloca que a área da base grande é πr ao quadrado e a área da base pequena é πr ao quadrado. Então, substituindo πr1 ao quadrado e πr ao quadrado nessa fórmula e simplificando, vatorando, vai obter essa relação aqui. Então, π vezes h sobre 3, que vai colocar o π em evidência, R1 ao quadrado mais R ao quadrado mais a multiplicação dos dois raios. Na verdade, para não ter que ficar decorando as duas, eu uso sempre essa, tá? É só substituir os dados que dá na mesma. Então, uso essa aqui para as duas. Fica mais fácil. Aqui é a área da lateral. A área da lateral do cone, que a gente estudou a semana passada, é PRG. Quando for a lateral do tronco, é π, a soma dos dois raios, R mais R, G, tá? π, raio mais raio, G. É bem parecido. A área lateral do cone inteiro é πRG.
A área lateral do tronco é π, R1 mais R1G. Certinho? Vamos então para os exercícios dessa aula, tá? E outro detalhe, né, que eu não falei aqui, mas se a gente precisar fazer, para calcular a área do tronco, nós fazemos a área da base menor, mais a área da base maior, mais a área da lateral. A área da lateral, o que que forma aqui no lateral, gente? Ó, trapézios, tá? Então, a área do lateral é a quantidade de trapézios que você tem na lateral. Vamos lá para os exercícios que a gente vai fazer já no primeiro, a área dessa lateral. Então, aqui no exercício 1, é dado o tronco de uma pirâmide. O tronco da pirâmide a gente pode comparar mais ou menos com um abajur, né? A cúpula de um abajur, tá? É o formato. Aí ele pede para a gente calcular o apótema lateral, que está aqui, ó, esse G na lateral, a área da lateral e depois a área total. Então, primeiro, o apótema da lateral, gente. Para calcular o apótema da lateral, vamos levar em consideração que aqui na base maior, esse quadrado da base maior mede 10. Como aqui ó, tá no centro, então essa partezinha aqui vale 5. Certo? Ó, aqui é 5, porque se aqui é 10, aqui é metade de 5. Lá em cima, o lado aqui ó, vale 4. Então esse aqui é metade, 2. Aí nós vamos ficar com esse trapézio aqui. 2, 4 e 5. Então, para fazer o item A, ó, ficamos com esse trapézio aqui no meio. Aqui em cima vale 2, aqui embaixo vale 5 e aqui vale 4. Traçando um retângulo aqui, como aqui em cima é 2, aqui também é 2. Tudo era 5, né, gente? Que é essa parte aqui, ó. Então, se tudo era 5 e esse pedaço aqui é 2, então sobra 3 aqui para o outro lado, tá? Aqui essa altura é a mesma que essa, então nós vamos ficar com esse triângulo aqui, ó. É um triângulo pitagórico. Aqui vale 3, aqui vale 4. Aí vocês já sabem, né, que quanto que vai valer aqui o apótema? 5, né, já que ele é pitagórico. Mas fazendo aqui o Pitágoras, nós temos que g ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, g ao quadrado é 9 mais 16. 9 mais 16 vai dar 25. O apótema vai ser raiz de 25, então o apótema é 5. Então, o apótema é igual a 5. Agora, item B. Vamos calcular a área lateral. Para calcular a área lateral, nós vamos calcular as áreas dos trapézios que foram formados aqui, tá? Então, são todos iguais, tá, gente? É só calcular a área de um e depois multiplicar por 4. Então, área do trapézio. Como que faz a área do trapézio? Nós sabemos que a área do trapézio é igual base maior mais base menor vezes a altura do trapézio dividido por 2. Então, a área de cada trapézio aqui da lateral. Aqui, ó, é o mesmo que daquele lado, 4. Esse aqui é o mesmo que aqui, 10. E a altura é esse G que nós calculamos agora. Quanto que é essa altura aqui? É 5. Então, base maior, 10. Base menor, 4. Vezes a altura, 5. Tudo isso dividido por 2. A área do trapézio, então, é igual. 10 mais 4 dá 14. Simplifica o 14 por 2. É 7 vezes 5, 35. Então, a área de cada trapézio na lateral é igual a 35. A área total da lateral do tronco, então, a área da lateral vão ser 4 trapézios iguais, que é esse do lado, do outro lado, o da frente e o de trás. Então, é 4 vezes
a área do trapézio, que é 4 vezes 35. A área da lateral, então, 4 vezes 35 vai ser igual a 140. Eu não estou colocando unidade de medida, tá, pessoal? Porque não foi dado aqui, ó. Isso colocou 4 e 10, então não sei se está centímetro em metro. Então nem estou colocando a unidade de medida, tá? Então a área da lateral é 140. Então, item A, o apótema é 5. Item B, a área da lateral é 140. Item C, ele pede a área total. Para fazer a área total, eu vou fazer a área da lateral mais as duas bases. Então, a área da base menor. Qual que é a base menor? É um quadrado de lado 4. Então, é 4 ao quadrado, que é a área do quadrado, 16. Área da base maior. É um quadrado de lado 10. Então, fica 10 ao quadrado, 100. A área total do trapézio é área da base menor mais área da base maior mais área da lateral. Área total, então, é área da base menor, 16. Área da base maior, 100. Área da lateral, 140. Área total, então, do trapézio, 140 mais 100 vai dar 240, mais 16, 256. Então, a área total é igual a 256. Então, para esse exercício, item A, o apótema é 5. Item B, a área da lateral é 140. Item C, a área total é 256. Certinho? Para o segundo, gente, o segundo exercício é uma continuação desse. Então, ele quer o volume do sólido aí da figura anterior. Então, é o volume do tronco, tá? Para calcular o volume do tronco, temos que o volume é igual a 1/3 da altura, área da base grande, área da base pequena, a raiz do produto das duas áreas. Lembrando que a área da base pequena, nós fizemos aqui, né, ó, é 4 ao quadrado. Que é essa daqui, 4 ao quadrado, que é 16. A área da base grande, área da base maior, 10 ao quadrado, que é igual a 100. A altura do tronco é 4. Então, o volume é 4 sobre 3 vezes. Área da base pequena, 16. Aliás, a área da base grande aqui, né? Apesar que essa ordem não vai importar, mas área da base grande, 100. Área da base pequena, 16. Mais área da basona, área da basinha, 100 vezes 16. Então, o volume é 4/3 de 100 mais 16, 116. 100 vezes 16 dá 1.600. Tirou a raiz quadrada de 1.600 é 40. Então, vai dar 4/3 de 116 mais 40. O volume, então, é igual a 4/3 de 116 mais 40 é 156. O volume, então, é igual a 4/3 de 156. Então, eu faço 4 vezes 156, é 624, divide por 3, está embaixo, 208, tá? Então, o volume do tronco é igual a 208. 208 é a alternativa C. Certinho, então, gente? Então, em continuidade ao primeiro, fizemos aqui o volume do tronco inteiro.
Beleza? Agora, nos dois últimos, nós vamos usar aquelas razões de semelhança, tá? Vamos lá, então. O terceiro, que é o exercício do ITA, ele fala que seja uma pirâmide regular, de base hexagonal e altura 10 metros. A que distância do vértice nós devemos cortar a pirâmide por um plano paralelo à base, de forma que o volume da pirâmide obtida seja 1/8 do volume da pirâmide original. Então, se a gente fizer essa figura, tá aqui, né? A pirâmide grande tem 10 metros de altura. Aí ele quer que a gente corte, né? Faça um corte aqui com um plano paralelo ao plano da base. E aí ele quer saber a qual distância do vértice, qual é essa distância D, que vai ser a alturinha da piramidezinha menor que fica em cima, deve ser cortada para que o volume seja 1/8 do volume total. Então vamos escrever assim, ó. O volume pequeno seja 1/8 do volume grande, tá? Aí usando a razão de semelhança. Volume pequeno pelo volume grande é igual a altura pequena pela altura grande, só que elevado ao cubo, porque a gente está trabalhando com volume. Então, eu falo que o volume do pequeno está para o volume do grande, assim como a altura do pequeno está para a altura do grande, elevado ao cubo para ficar nas mesmas dimensões. O volume do pequeno deve ser 1/8 do volume do grande. Então, o volume do pequeno eu substituo por 1/8 do volume grande sobre o volume grande. A altura do pequeno é essa distância D que ele pede. A altura do grande, a altura total, 10. Isso aqui elevado ao cubo. Aqui, ó, eu posso cortar esse volume com esse. E o cubo, eu passo para o outro lado, tirando a raiz cúbica. Então, fica raiz cúbica de 1/8 igual a D sobre 10. Raiz cúbica de 1/8. A raiz cúbica de 1 é igual a 1. A raiz cúbica de 8 é igual a 2. Isso é D sobre 10. Então, 2D é igual a 10. A distância D, então, vai ser 10 dividido por 2, 5. Aqui está em metros, tá? Então, a qual distância que tem que ser cortada? 5 metros, para que o volume do pequeno seja 1/8 do volume do grande. 5 metros é a alternativa C. Belezinha? E aí o último também, vamos fazer nesse mesmo esquema, tá? Que é da FUVEST. Um copo tem forma de um cone com altura 8 e raio da base 3. Queremos enchê-lo com quantidades iguais de suco e de água. Quantidades iguais de suco e de água, quer dizer que vai ter metade de suco e metade de água, tá? Para que isso seja possível, a altura x atingida pelo primeiro líquido deve ser de quanto? Então, a altura x aqui, primeiro líquido, eu vou falar que aqui seja o suco e aqui seja a água, tá? Ele quer volumes iguais, quer dizer que o volume, vamos colocar aqui, ó, o volume do suco tem que ser metade do volume total, do volume grande. Aí eu coloco Vzinho sobre Vzão é igual altura pequena, altura grande, elevado ao cubo. Então, razão de semelhança, tá? O volume do pequeno está para o volume do grande, assim como a altura do pequeno está para a altura do grande, ao cubo. O volume do pequeno é o volume de suco, então é metade do volume grande. Então, meio Vzão sobre Vzão é igual. A altura do pequeno é essa altura x, a altura do grande é a altura total, 8.
Tudo isso elevado ao cubo. Aqui corta o Vzão, então vai ficar meio. Nesse caso aqui, eu vou fazer as... Não adianta passar a raiz cúbica para lá porque não é exata, então eu vou fazer a potência dos dois. Então fica x ao cubo e 8 ao cubo, que é 512. Sendo assim, 2x ao cubo é igual a 1 vezes 512, que é 256. Opa, eu já estou dividindo, né? 1 vezes 512, que é 512. Passo 2 dividindo. X ao cubo é igual a 512 dividido por 2. Continua aqui, tá, gente? X ao cubo é 512 dividido por 2, aí sim é 256. Aí, x então é igual a raiz cúbica de 256. Se eu decompor o 256, gente, vai dar 4 elevado a 4. Só que a gente precisa levar a 3 para poder tirar a raiz cúbica, né? Então, seria assim. 4 elevado a 3, 64, vezes 4, 256. O que está ao cubo sai da raiz. Então, fica 4 raiz cúbica de 4. Então, o x é 4, raiz cúbica de 4 centímetros. Então, essa vai ter que ser a altura do suco. 4 raiz cúbica de 4 é a alternativa E. Certinho? Então, pessoal, façam então os exercícios aí na apostila de vocês, tá? Dá um tempinho no vídeo, tenta fazer o exercício sozinho na apostila para dar uma estudadinha nessa matéria. Beleza? Então, por hoje é só. Semana que vem nós continuamos. Até a próxima. Tchau, tchau.